gostaria de convidar todos vocês que abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo de número 10. João, capítulo 2, o verso de número 10. Em 2022, nós escolhemos a expressão vinho novo como o tema anual de trabalho nosso. E desde o começo do ano nós temos falado a respeito da necessidade de sermos odres novos na presença do Senhor, para podermos receber o vinho novo que Ele nos oferece no Evangelho da Sua graça. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 10, a Escritura diz assim: o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, a Escritura fala que 3 dias depois de ter chamado Natanael para poder segui-lo, o Senhor Jesus Cristo se dirigiu a um casamento na cidade de Caná da Galileia. Era uma viagem longa, mas Jesus, seus discípulos, sua mãe, todos foram convidados para aquela festa. A cidade de Caná da Galileia distava, acredita-se, a cerca de 15 quilômetros da cidade de Jerusalém. Hoje é uma cidade em ruínas, mas foi um local onde o Senhor Jesus Cristo principiou os sinais com os quais Ele revelou-se aos seus discípulos como sendo o Messias prometido e o Filho de Deus. Diferente das celebrações de casamento que nós fazemos hoje, os casamentos judaicos duravam muitos dias. O povo judeu é um povo festeiro. Um casamento judaico poderia durar até 7 dias. E era missão importantíssima do noivo fazer uma boa gestão do evento, para que os convidados tivessem comidas e bebidas em abundância. E o Senhor Jesus Cristo, diferente dessa imagem carrancuda que às vezes tentam vender dele para nós, ele era uma pessoa feliz, uma pessoa do povo, um Deus que verdadeiramente tabernaculou conosco e quis viver a nossa vida e sentir as nossas emoções e as nossas dores. E Jesus não se privou do prazer de estar ali festejando aquilo que Deus determinou como a maior dádiva dada ao homem depois da salvação, que é o privilégio de poder constituir uma família. E no meio da festa, todo mundo se alegrando, festejando, curtindo aquele momento precioso, aconteceu aquilo que deixou o Rodrigo preocupado alguns minutos atrás, não é? Acabou-se o vinho da festa. E todos ficaram ali preocupados. Eu acredito, fazendo uma inferência muito simples do texto, que provavelmente o casamento era de algum familiar de Jesus Cristo, de sua mãe, porque a bucha foi dada justamente para Maria. E chegaram a ela e falaram: acabou o vinho, o que a gente vai fazer agora? O povo quer festejar, o povo quer continuar celebrando. E ela recebe aquela palavra e vai diretamente até o Senhor Jesus Cristo e diz assim para ele: olha, acabou o vinho, o que a gente faz agora? Nesse momento o Senhor Jesus se dirige a ela de uma forma que na Escritura Sagrada, na tradução portuguesa, pode parecer desrespeitosa. Porque ele diz assim para ela: mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora ainda. Mas é importante eu trazer essa informação para vocês, porque na língua original, esse tratamento mulher é a forma mais respeitosa de se falar com uma mulher. Era como se ele estivesse dizendo a forma como eu trato a minha mãe: senhora, olha, não é agora que vai acontecer. Jesus estava dizendo naquele momento algo muito importante: Maria, você é minha mãe, eu nasci de você, mas você precisa passar a me enxergar agora na natureza que eu tenho, naquilo que eu sou. E eu sou o seu Messias, eu sou o seu Salvador. Eu não vim aqui para operar nenhum tipo de milagre, para satisfazer as necessidades básicas das pessoas. As coisas que eu farei para a glória do meu Deus. Eu farei para revelar a natureza divina que eu tenho. Se eu fizer alguma coisa, não é simplesmente para que a festa não acabe, é para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador. Maria certamente entendeu a forma como Jesus se dirigiu a ela,
E ela rapidamente fez uma das coisas mais inteligentes da Bíblia Sagrada. Eu gosto demais disso. O Espírito Santo foi muito sábio quando ele permitiu que o texto bíblico fosse deixado para nós, porque há muitas poucas falas de Maria registradas na Bíblia. Claro, porque a obra solene da salvação é feita pelo Deus que nós invocamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas as poucas palavras que essa mulher deixou já são suficientes para a gente entender o que Deus espera de cada um de nós. E ela chamou os empregados da festa e disse assim para eles: olha, vocês vão fazer tudo o que Ele mandar. É Ele que resolve. O negócio é com Ele, não é comigo. Eu sou somente a convidada da festa, mas o dono da festa é Ele. Ele já chegou e Ele já está conosco. Então, naquele momento, aqueles empregados se apresentam ali para Jesus e falam: e aí, o que a gente vai fazer? E o Senhor Jesus observa todo aquele contexto onde ele estava inserido. Ele estava numa casa de israelitas. E todos os israelitas precisavam, por mando e ordem da sua tradição, lavar as mãos e fazer as suas higienes pessoais a todo momento. Era uma forma em que eles demonstravam a sua religião cerimonial e ao mesmo tempo se precaviam de comer com as mãos sujas. Então, em toda a casa israelita havia uma talha onde era colocada água ali para que eles pudessem fazer as suas purificações. Como a festa era uma festa volumosa, haviam ali 6 talhas cheias de água. E Jesus fala: traz esse negócio aqui para mim, traz essas talhas aqui que eu tenho algo para fazer. A Bíblia não registra uma palavra de Jesus, não diz que ele colocou o dedo na água, não diz que ele fez uma oração fervorosa. A Bíblia não fala nada, ela é silenciosa nesse sentido. Mas naquele momento de profundo silêncio escriturístico, alguma coisa especial estava acontecendo. E quando aquelas talhas estão cheias de água, a Escritura fala que Jesus disse assim: olha, você vai tirar um pouco e você vai levar essa água para o mestre-sala. E quando eles fazem isso, aquela água já havia se transformado em vinho. Vinho novo. Vinho da melhor qualidade. Louvado seja Deus. Eu acho extraordinário pensar na capacidade que Cristo tem de transformar coisas sem sabor como a água em coisas prazerosas e saborosas como o vinho novo. Da mesma forma, o Evangelho da Graça nos dá uma perspectiva muito alegre e feliz de que a sua vida sem gosto, sem sabor, sem graça nenhuma, pode ser transformado a partir do momento que você faz aquilo que o Filho de Deus manda você fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Este Salvador maravilhoso subiu à cruz do Calvário para poder oferecer a nós o vinho novo da sua presença. Naquele instante o Senhor Jesus Cristo estava dizendo assim: eu estou instaurando agora uma ordem nova e transformadora, em que a vida sem sabor da humanidade será transformada no lavar regenerador do meu espírito e do meu sangue, que vai purificar vocês de todos os seus pecados. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele estava fazendo aquilo com uma única finalidade. E a Escritura faz isso de uma forma linda, ao nos mostrar que o objetivo de Cristo era revelar a sua glória. Muitas vezes nós pensamos que Deus é um gênio da lâmpada, que existe com o único propósito de realizar nossos sonhos, nossos planos e atender aos nossos interesses, por mais egoístas que eles sejam. Mas Deus não é assim. Tudo que Deus faz tem um propósito lindo por detrás. Deus só faz coisas lindas. Você pode glorificar o nome dele por isso? As coisas que Deus faz, ele faz com propósito. Em João capítulo 2, versículo de número 11, há uma expressão deixada pelo apóstolo João do propósito pelo qual Cristo fez aquilo. Nós não podemos ignorar em momento algum esse versículo, porque ele dá o norte do que estava acontecendo aqui. Em João capítulo 2, verso 11, a Escritura Sagrada diz assim: esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nesse momento, Cristo deixou um sinal evidente daquilo que ele era.
A expressão sinal significa uma verdade que está sendo revelada através de um meio sobrenatural ou de um simples gesto humano que carrega consigo profundo simbolismo ou significado. Nesse momento, no primeiro milagre que Jesus fez de todo o seu ministério, João tem o cuidado de nos dizer, ele fez isso para manifestar a sua glória. Ele fez isso para que os seus discípulos crescem nele. O que significa manifestar a sua glória? Foi o momento em que o Jesus mostrou aos seus discípulos pela primeira vez que ele não era um simples carpinteiro, que ele não era um simples profeta israelita que estava ali ensinando coisas bonitas, mas que ele era o próprio Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Deus que desceu para nos salvar dos nossos pecados e nos redimir de toda condenação. Foi um momento em que a natureza divina de Jesus ficou evidente. Até aquele momento ele era aquele homem sem parecer, nem formosura, mas quando esse milagre acontece, o Deus feito em carne apareceu e os discípulos creram nele. Ele não é um qualquer. Deus decidiu visitar o seu povo. Louvado seja Deus. João foi o único apóstolo a narrar esse acontecimento. Certamente ele foi uma testemunha ocular desse evento. Certamente ele era um dos que estavam ali. E quando João escreveu o seu evangelho, ele queria que todos os relatos que ele deixou, e boa parte dos seus relatos são únicos no evangelho que ele nos deixou, tivessem o propósito de que nós pudéssemos, como ele, contemplar a glória de Cristo e crer nele para a nossa salvação. Em João capítulo 1, verso 14, se você puder abrir a sua Bíblia, mas vai ser projetado aqui, o apóstolo João deixou para nós o propósito pelo qual o seu evangelho foi escrito. Ele tinha uma preocupação, assim como nada que Deus faz é sem propósito, não é um capricho, Deus faz o que Ele quer fazer, porque Ele é Deus, essa é uma prerrogativa dEle. João deixou no seu evangelho um relato para nós, para que nós, como Ele, víssemos a glória do Messias e crescemos nele para a salvação. A Escritura diz assim, a palavra se tornou humano, carne e osso, e Ele habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Ver a glória não significa aquela coisa que nós experimentamos como bons pentecostais que somos, de cultos alegres, espontâneos, felizes, mas ver a glória biblicamente é quando nós enxergamos Jesus como Ele é. Infelizmente, nós vivemos uma geração que conhece o Jesus domesticado, o Jesus curandeiro, que cura pessoas, o Jesus chefe de departamento de recursos humanos, que abre porta de emprego, o Jesus psicólogo, pô, esse cara me entende, né? O Jesus promotor de justiça social, aquele que luta pelos fracos e pelos oprimidos. Mas nós pregamos aqui o Jesus bíblico, o Jesus que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Jesus que é e foi constituído Senhor, porque recebeu um nome que está acima de todo nome, um nome pelo qual se dobrarão todos os joelhos no céu e na terra e debaixo da terra, um nome pelo qual Ele pode salvar o mais vil pecador. Cada um de nós individualmente deve orar a Deus com todas as nossas forças para podermos ver Jesus em toda a sua glória e sermos tocados pela sua natureza divina que nos chama a obediência, que nos chama a nos arrependermos de nossa vida vazia, que nos chama a deixarmos os nossos pecados, as nossas idolatrias, as nossas desculpas e nos voltarmos a Ele com um sentimento de gratidão e de adoração por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez. O Deus que desceu a nós, que subiu madeiro em nosso favor, mas que ressuscitou para a nossa justificação.
Mas esse não é um Jesus muito querido. Esse é um Jesus que desafia a nossa carnalidade. Esse é um Jesus que desafia o nosso jeitinho brasileiro de ser. Mas esse é o único Jesus que pode salvar o homem da condenação. O único Jesus que pode nos libertar da nossa vã maneira de viver. E esse Jesus está aqui nessa manhã e Ele exige a sua adoração. Ele exige que você se submeta a Ele em obediência para a glória do seu nome. Quando Jesus escolhe o cenário para operar o seu primeiro milagre, Ele vai fazer uma das coisas mais surpreendentes. Ele vai transformar um elemento físico, a água, em um outro, o vinho. E talvez pode parecer complicado, tantas coisas que Jesus podia fazer para principiar os seus sinais, porque essa foi a escolha dele. O que Jesus tinha em mente ao fazer isso? A Escritura Sagrada nos mostra, em todos os profetas do Antigo Testamento, que a era do Messias, a chegada do Messias, seria representada por um tempo onde o vinho seria dado à humanidade em abundância. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 31 e verso 12. Diferente de nós, não é, povo tropical, os povos do Oriente Médio tinham um apreço pelo vinho de uma forma imensa, uma vez que o clima que eles tinham ali era propício para o crescimento das suas parreiras e para a frutificação dessa fruta. E esse era uma bebida muito comum daquele tempo, uma vez que por não terem, como nós, regras de higiene muito bem estabelecidas, a gente está falando de 2000 anos atrás, o vinho era uma bebida mais saudável para se consumir do que a água mais pura. Então, boa parte das refeições feitas pelos israelitas era acompanhada de vinho misturado com água, porque além de ser uma bebida mais pura para ser consumida, também possuía finalidade medicinal, impedindo infecções no estômago, inflamações. Então eles esperavam realmente de que o Messias fosse alguém que daria para eles abundância de vinho. Jeremias capítulo 31, versículo de número 12, a Escritura diz assim: eles virão e cantarão de alegria no alto monte Sião, estarão radiantes pelas boas dádivas do Senhor, cereais, vinho novo, azeite, rebanhos e gado. Sua vida será como um jardim regado, e não haverá mais tristeza. Louvado seja Deus. A era do Messias é uma era sem tristeza, porque Ele derrama vinho novo sobre nós. Glorifica o nome de Cristo aqui nessa manhã. Ainda, Amós capítulo 9, verso 13 e verso 14, a Escritura diz assim: virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei o meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. A era do Messias é um tempo de volta para casa, é um tempo de reconstrução, é um tempo de abundância, porque quando Cristo morre na cruz do Calvário por nós, Ele nos chama de volta ao seu aprisco. Venham, ovelhas minhas, de volta para os braços do bom pastor. Venham, ovelhas minhas, eu reconstruirei a vida de vocês. Venham, ovelhas minhas, eu chamo vocês para uma salvação eterna. A era do Messias é a era do vinho novo. Dê um glória a Deus mais alto que você puder dar nessa manhã. Aleluia. Joel capítulo 2 verso 24, ainda falando da era do Messias. O profeta diz assim: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de óleo e de vinho novo. Aleluia. A era do Messias, ela vai transbordar de óleo, porque o Espírito vai ser dado para todos. Louvado seja Deus. E o vinho novo do Senhor vai irrigar o nosso coração sedento por amor, por justiça e por alegria. Quantos já têm provado do vinho novo? Adorem o nome de Cristo aqui nessa manhã. Ao operar esse sinal, Jesus estava dizendo
Eu sou aquele que dá o vinho novo. Eu sou aquele que vem para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Eu sou aquele que começa uma nova era, a era do Messias, e uma nova ordem espiritual. Eu faço com que a velha religião, o judaísmo simbolizado na água, fique para trás. E eu trago para vocês a nova fé. A fé baseada no sangue que eu derramarei na cruz por vocês. Simbolizado no vinho, tão vermelho como o sangue de Cristo, pronto para nos purificar de todos os nossos pecados. O Senhor tem vinho novo para você aqui nessa manhã. Jesus, ele se apresenta como esse conquistador, libertador, que pode nos dar vinho novo, que pode nos pegar caídos, lançados fora de sua presença, e nos enxertar nele para a vida eterna, e nos plantar no seu reino para a sua glória. Isaías capítulo 61, verso 3, a Escritura diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ele vos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Você foi plantado na presença do Senhor. Você foi colocado diante do Senhor para vivenciar a era do Messias, o tempo do vinho novo. Por que Jesus escolhe a figura do vinho para principiar os seus milagres? Pelo seu símbolo, que representa para o povo de Israel prosperidade e alegria. Não prosperidade de dinheiro, essa falácia coaching que tem sido pregado aí, mas a prosperidade é resultado de uma vida em comunhão com Deus. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e ser uma pessoa miserável, porque a prosperidade não é aquilo que eu tenho, mas a quem eu tenho. E da mesma forma você pode ser o irmãozinho mais simples daqui, mas se quando você dobra o seu joelho, você entra no Santo dos Santos, você é rico, você é próspero, você é milionário, porque quem tem o abençoador tem tudo que necessita. O vinho representava a prosperidade, nós estamos em comunhão com Deus. E alegria, essa comunhão nos salva dos nossos pecados e da condenação. O Senhor Jesus usa a figura, representando aquilo que o Evangelho, o vinho novo que Ele nos oferece, significaria para nós. Hoje, vivendo como cristãos, e acompanhando o histórico de 2000 anos de uma igreja triunfante que não arredou o pé de pregar a palavra de Deus, nós vemos as palavras de Jesus se cumprindo em nossas vidas, como se cumpriram na vida dos seus discípulos. Jesus disse assim em João 16 e 22, da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão, e ninguém lhes poderá tirar esta alegria. Aleluia. Como cristãos, nós somos um povo, muitas vezes, sofredor. Enquanto homens e mulheres ímpios se deleitam nos seus pecados e se vangloriam disso, nós continuamos guardando nosso coração para honrarmos aquele que derramou o seu sangue por nós. A santificação promove em nós agito, abatimento, porque nós nos vemos na contramão do mundo. Mas um único relance da glória de Deus faz com que essa tristeza se torne alegria, porque quando nós dobramos os nossos joelhos, nós contemplamos aquele que nos amou primeiro e deu a sua vida por nós. E essa presença justifica cada lágrima, cada empenho, cada dor, cada dificuldade. Não sei se os irmãos passaram a experiência que eu tive essa semana, mas eu vinha de algumas semanas de muita tranquilidade espiritual. Mas irmãos, muita. Essa semana parece que foi aberta a porta da tribulação e foi dada a ordem, vai lá e tira a paz do cara, porque ele está muito tranquilo.
Irmãos, cada dia da semana uma bomba diferente estourando e eu me vendo no meio temporal e falando, Jesus, segura na minha mão, que eu só quero chegar até domingo, Jesus. Segura na minha mão para eu chegar. Quinta-feira foi o pior, irmãos, de tudo. Não é? Entraram, irmãos, no prédio onde eu moro. O prédio onde eu sou síndico, irmãos. Ó, irmão, conselho de pastor, não seja síndico. Deus te guarde disso, não seja síndico. Graças a Deus, irmãos, não aconteceu muita coisa. Foi só alguém de rua, um transeunte desesperado que entrou. Mas qual foi o carro que ele foi mexer? Dos 26 carros estacionados lá dentro. O carro do pastor Sérgio. Abriu, fuçou em tudo. Eu costumo deixar esse computador, William, no carro. Mas não deixei porque Deus é bom. Você tinha que transmitir esse culto ao vivo hoje. Louvado seja Deus. Mas fez o rapa. E aí você imagina 26 moradores ligando para mim. O que você vai fazer? 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 E eu trabalho, irmãos. E aí fomos lá. E vai para Sumaré para trabalhar. E liga para uma pessoa. Aí faz outra. E quando eu voltava na rodovia, aleluia, eu senti o vinho novo descendo. E aquela experiência de consolação tomou conta do meu coração. E aquela voz começou a me inspirar a orar. E eu orei com toda a fé do mundo, meus irmãos. E eu pedi para que o Senhor tivesse misericórdia de nós. Surpreendentemente, ao final do dia, as diversas ações que foram pedidas para os moradores para garantir a segurança daquela noite foram feitas sem muita dificuldade. Deus moveu sua mão para que a gente resolvesse num dia o que eu demoraria talvez uma semana para fazer, porque quando o vinho novo desce, acontece mudança e transformação. Esse vinho novo está aqui. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho nos dá coragem para vermos, nos momentos mais tristes da vida, um sinal notório da presença de Deus. Jesus promete que o seu vinho novo é abundância de vida para nós, abundância de uma vida salva, perdoada, de consciência tranquila para com Deus. Ele diz que aqueles que vêm em seu nome mentindo, o ladrão simbolizado na Bíblia, no Evangelho de João, que não é o diabo, são os falsos mestres que se colocam no lugar de Jesus. Ele diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. A minha chegada é diferente. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. O ladrão tira, Cristo dá. Glorifica o nome dele aqui nessa manhã. Essa abundância não é o quanto temos, mas a quem temos. Com a sua morte na cruz do Calvário, Cristo levou sobre si as nossas transgressões, suportou a ira de Deus por cada um daqueles pelos quais ele morreu. Nas 6 horas em que ele esteve pendurado naquele madeiro, ele sangrou e sentiu a face irada do seu Pai, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Ele sofreu essa condenação publicamente, para nós, publicamente, sermos justificados na presença do Pai Celestial. O homem que fez a água se transformar em vinho, transforma um símbolo de morte, a cruz romana, numa proclamação honrosa de vitória. Jesus faz 7 declarações na cruz. A mais conhecida sinaliza o que o vinho novo faz: está consumado. Terminei. A salvação dos meus eleitos foi concluída, concretizada, são meus. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Você faz parte desse povo, adora o nome de Cristo aqui nessa manhã. Com sua morte na cruz, o Senhor Jesus Cristo transforma um símbolo de morte num símbolo de vida. Ao dizer está consumado, ele está dizendo a velha ordem se foi. O tempo do Messias chegou. E esse vinho novo agora vai ser derramado em odres novos, prontos para recebê-lo. O Senhor está preparando o seu coração nessa manhã para receber o vinho novo do Evangelho da Graça.
Você precisa reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Receber o vinho novo dele no seu coração. Quantas coisas que você tem aceitado na sua vida, quantas decisões ruins que você tem tomado, quantas posturas ruins você tem aceitado, porque a vida te golpeou demais e você acabou se afundando no primeiro barquinho que o diabo preparou para você. Mas há uma arca erguida aqui nessa manhã. Cristo é a arca que salva todos que entram para dentro dele. A satisfação que você precisa não está nos pecados que você tem abraçado, mas naquele que te criou, desceu do céu e morreu na cruz para perdoar você. E você não pode ficar indiferente a um Deus que sangra na cruz. Não tem jeito. Não dá para estar diante da cruz sem emoção alguma. Ou você está morto e não reconhece ali um Deus Salvador, ou aquela fagulha de esperança se acende dentro de você. E você ora, meu Senhor e meu Salvador. Eu desejo que você faça isso nessa manhã. A lei de Deus condena o melhor dos homens, mas a graça de Cristo salva o pior deles. Você pode hoje se sentir o pior, inadequado. A graça pode salvar você. Deus não é glorificado como quando homens bons se salvam, mas Ele é glorificado quando pecadores como eu reconhecem que Cristo é o Senhor e são transformados. Não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você pode sair transformado pelo vinho novo do Evangelho. O vinho novo do Evangelho faz a nossa tristeza se transformar em alegria. O vinho novo do Evangelho satisfaz mais que o engano do pecado. O vinho novo do Evangelho transforma ódio em amor e pecadores em filhos de Deus. O vinho novo do Evangelho faz casamentos quebrados serem restaurados. O vinho novo do Evangelho transforma famílias falidas em famílias transformadas para a glória do nome de Jesus. O vinho novo do Evangelho faz raiva virar perdão, inimigos se tornarem amigos. O vinho novo do Evangelho faz idólatras se tornarem invocadores de Jeová, o Deus Todo-Poderoso. O vinho novo do Evangelho faz descrentes se tornarem crentes. O vinho novo é o Evangelho da graça de Cristo. Você precisa receber esse Evangelho nessa manhã. Eu quero terminar essa reflexão me lembrando de um momento solene na história de Jesus, a última ceia. Quase sempre quando a gente vai fazer algo de muito significativo, a gente chama a família para estar com a gente, né? Então vai mudar, chama a família para comer alguma coisa. Fez aniversário, chama a família. Trocou de emprego, chama a família. Jesus estava prestes a subir na cruz por cada um de nós, derramar o seu sangue por nós. E ele então chama os seus discípulos para uma última refeição. Era um momento de despedida, um momento solene. Seria um momento que antecederia a sua morte na cruz, e Jesus quis comer com os seus discípulos. Por isso que na Igreja Pentecostal Reformada a gente come bastante. As refeições abrem a nossa alma para as pessoas que nós amamos. Há mais verdade na mesa de um banquete do que na correria do dia a dia. Não é mesmo? É na mesa que a gente se abre. E Jesus ali chamou os seus discípulos, celebrou a ceia, e ele então disse o seguinte, Mateus 26, do 27 ao 29, podem acompanhar no telão. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse, cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que lhes digo. Eu não vou voltar a beber esse vinho aqui, até aquele dia em que com vocês eu beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Consegue imaginar que depois de falar essas palavras, aquele momento feliz, comendo, bebendo, ele foi para um jardim, onde ele suou sangue, porque
porque os nossos pecados foram colocados diante dele. Ele estava recebendo a nossa tristeza, as nossas maldições, o nosso fracasso. Após ter um momento feliz com aqueles discípulos que ele tanto amou, ele não pôde contar com nenhum deles, nem velar com ele 1 hora. Aqueles homens foram capazes, quanto mais acompanhá-lo no momento mais angustiante de sua vida humana, quando ele sobe à cruz para perdoar os pecados deles. E as palavras de Jesus ali: eu não vou beber o vinho novo de novo, somente quando vocês estiverem comigo no reino do meu Pai. Jesus aguarda ansioso esse dia em que nós vamos estar no céu, nas bodas do Cordeiro, na mesa do banquete com Ele. O momento em que Ele vai levantar o cálice do seu vinho novo, dizendo: terminou, está concluído, chegaram novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Deus triunfou sobre o mal, e a minha igreja está comigo, porque foi comprada com o meu sangue. Assim como Cristo não impediu a primeira festa de terminar, Ele não vai impedir também que as bodas do Cordeiro aconteçam. Essa festa vai chegar. E até que ela chegue, nós estamos aqui provando do vinho novo que Ele nos dá pelo seu Evangelho. Experimentando alegria nas tribulações, força nas provas. E aquela certeza que o seu sangue nos dá, de que os nossos pecados foram perdoados e de que nós podemos ser os seus pés e suas mãos na face da terra, servindo as pessoas e pregando o Evangelho com ousadia até que Ele volte para nos buscar. Nós vamos tomar o vinho novo com Cristo lá também. Quantos querem chegar nesse dia? Adorem o nome do Senhor. Apocalipse 19, a última leitura diz assim: então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. O convite do casamento está sendo feito aqui nessa manhã. Você quer casar com Cristo? Ou prefere passar a eternidade com a contraparte? O Senhor te chama ao arrependimento nessa manhã. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Meu desejo nesse ano de 2022 é que nós nos apeguemos com mais força, mais vigor, mais alegria, com aquele que nos dá o vinho novo. Que nós sejamos odres novos na presença de Cristo, para suportarmos o peso da glória que vem sobre nós como igreja, empoderada e capacitada para testemunho do Evangelho às nações. Se talvez você comece esse ano sem muitas perspectivas, ou sem alegria espiritual radiante, evidente na sua vida, o vinho novo do Senhor está aqui nessa manhã. Farte-se dele, farte-se dessa alegria que Ele nos proporciona, farte-se dessas promessas especiais que a sua palavra deixou a cada um de nós, e se alegre, porque Deus continua fazendo algo lindo no mundo, aleluia, e Ele continuará fazendo, porque aquilo que a graça começa, a graça termina, e nós testemunharemos as grandezas e as maravilhas do Senhor. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos.